noite a todos. É com muita alegria, né, cristã, que estamos iniciando mais um evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né, meus amigos, e nós estamos aqui, graças a Deus, para mais uma segunda-feira, né, de ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, a codificação também do nosso querido Allan Kardec, né? E os bons amigos espirituais que nos amparam, que nos assistem, né? E como nós temos costume, né, meus amigos, vamos chamar nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda, querida. Olá, Tânia, a todos, boa noite. Boa noite. Juntos mais uma vez, né? Vamos lá, né, para o caminho, verdade e vida. Paralítico, né, Solange? Paralítico. Todos nós. Vamos lá. O paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele, sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum e na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo. Pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 118, com o Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Isso. É isso. Obrigada, minha amiga. Obrigado, eu que agradeço. E agora nós vamos convidar a nossa amiga Keila, que irá fazer para nós a nossa oração inicial. Keila, querida, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Nós que agradecemos, querida. Boa noite a todos. Vamos, então, elevar o nosso pensamento, o nosso mestre e amigo de Jesus, né? Nosso mestre e amigo de todas as horas. Então, Senhor Jesus, aqui estamos reunidos nesta noite, com o coração voltado para o bem, para o aprendizado. Pedimos, Senhor, que a Tua luz nos envolva, que o Teu amor nos inspire a agir com sabedoria, com serenidade, com fraternidade. Que os bons amigos enviados por Ti estejam ao nosso lado, orientando os nossos pensamentos, harmonizando os nossos sentimentos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, por mais esse momento de estudo, por mais esse momento de reflexão. Que possamos ouvir e compreender com o coração, mas principalmente que possamos agir com justiça, com sabedoria, sempre guiados pelos princípios do Evangelho do Cristo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Que seja. Muito obrigada, minha amiga. Gratidão. E agora vamos convidar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda para a leitura do Evangelho.
Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos. A escala espírita. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas ao seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definitivo. De um grau a outro, a transição é insensível, nos limites, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a compreensão. Sejam, porém, quais forem, em nada altera o fundo da ciência. Assim, é o natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isso tenha nenhuma consequência. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos, nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Possamos ainda uma consideração que não se deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espírito, todos devem saber tudo. Toda classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, o que possuem limitados conhecimentos são como os ignorantes desse nosso mundo, inaptos a aprender um conjunto, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, parte 2ª, do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos. Isso. Muito obrigada, Odília. Eu que agradeço, Tânia. Estamos aí, né? Vamos para mais um estudo. Esse mês nós fizemos uma troca, né? As parábolas é sempre na terceira semana e esse mês ficou na segunda, né? E quem vai comentar alguma coisa será eu, né? Então, hoje nós optamos, deixa eu compartilhar aqui com vocês, uma parábola que nós já até comentamos um pouquinho dela, mas nós vamos trabalhar junto. Tá legal aí o compartimento, meus amigos? Só me fala isso, para me poder... Tá, certinho. Certinho. Qualquer coisa é só me chamar, tá? Porque agora eu estou aqui, né? Então, nós vamos trabalhar com a parábola da pérola e a escala espírita. O objetivo desse estudo foi a gente ver uma parábola, analisar um pouquinho, e ver também o trabalho do nosso grande codificador, né? O nosso querido Allan Kardec, né? Que sempre esteve aí trabalhando para que a gente pudéssemos compreender melhor a doutrina espírita e, com isso, também ir aumentando o nosso conhecimento. E hoje, como eu já disse, nós vamos refletir sobre a parábola
da pérola, que está em Mateus, no capítulo 13, versículo 45 e 46. E essa parábola, ela faz parte das parábolas do reino, que nós já comentamos, como eu disse, né? Nós tivemos um estudo das parábolas do reino. Quem não assistiu, acompanhou, está lá no nosso canal, né? No Esperança e Fé Connect. E lá a gente tem as parábolas do reino. Então, vamos lá. Só para a gente recordar. As parábolas do reino, elas são em 7. A primeira é a parábola do semeador, a segunda do trigo e de joio, a terceira a parábola do grão de mostarda, a quarta a parábola do fermento, a quinta a parábola do tesouro, a sexta é a parábola da pérola, que é a que estamos hoje em estudo, e a sétima é a parábola da rede. A parábola, a gente vai... As parábolas, elas estão lá no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, que o querido Haroldo Dutra Dias organizou tudo, ela está no item discurso em parábolas. Porque até então, a questão de nomes, de divisões, porque antigamente não tinha. Na época de Jesus não tinha, porque não tinha imprensa, não tinha nada. Com o advento da imprensa e depois com os organizadores, né, é que foi colocando-se nome, colocando-se os versículos, tá? Então, a gente temos aí as 7 parábolas. E todas essas 6, tirando a primeira, que é a parábola do semeador, todas as outras falam no reino de Deus, ou reino dos céus. Vamos trabalhar com o reino dos céus. Então, elas trabalham com, todas elas, a gente encontra o termo reino dos céus, né? É uma parábola, a parábola da pérola. É uma parábola bem simples, singela, mas muito profunda. Para nós, enquanto espíritos. Então, vamos recordar a parábola, primeiramente. Novamente, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola muito preciosa, partiu e vendeu tudo quanto possuía e a comprou. Então, nós vemos que as parábolas do reino, elas falam da nossa intimidade, do nosso eu, né? No caso aqui, o homem representa cada um de nós, né? Que estava à procura de boas pérolas. A pérola, como sabemos, ela é uma gema orgânica que tem origem de materiais biológicos, ou seja, de seres vivos. Então, de plantinhas ou animais. No nosso caso aqui da pérola, ela é produzida por um molusco, né? Que é a ostra. E a ostra, ela envolve o objeto invasor, que pode ser um grãozinho de areia, que pode ser pedacinhos de conchinha que pode invadir a ostra, né? E ali dentro, esse grãozinho de areia, ele é envolvido, né, por uma camada de nácar, que é uma forma de carbonato de cálcio. É um sal inorgânico, né, sólido e branco. Então, ele envolve a pérola. O grãozinho de areia, que ali vai sendo trabalhado e transforma numa pérola, né? E a pérola, ela é muito valorosa, ela é muito cobiçada, né? Essa gema orgânica,
ela é utilizada para confecções de lindas joias, para nos ornamentar, e assim, dependendo como nós somos, né, se ainda não conseguimos ainda ir desenvolvendo o reino dos céus dentro de nós, nós vamos ostentar essa joia, né? E a pérola, nessa primeira parte da parábola, ela representa o mundo material, suas aparências, suas riquezas, vamos dizer assim, a passagem pela porta larga. Já na expressão comprar a pérola, que nós vemos aqui na parábola, né? Ele vendeu tudo e quis comprar a pérola. Comprar a pérola, podemos entender como a mudança do homem material para o homem espiritual. O apóstolo Paulo, ele se refere a esse termo, né, como a passagem do homem velho para o homem novo. É desfazer-se dos bens materiais no sentido de não se dar prioridade a eles, pelos bens espirituais. Então, nós estamos falando aqui da parábola da pérola, nós estamos comentando sobre a mudança, né, do homem material para o homem espiritual, né, que é a passagem de Paulo de Tarso, né, que é a gente abandonar as coisas materiais e nos preocuparmos com os bens espirituais. Mas aí tem um meio termo, não podemos largar tudo que é material, porque senão a gente se torna também um peso para a sociedade, né? Então, vamos lá. Na parábola, diz que o reino dos céus é referente ao homem, que é o negociante, que procura boas pérolas. A produção de pérola, o homem, ele alcança, fazendo um comparativo, o reino dos céus. Aqui nós vamos ver que o homem, quando está passando, né, aqui na Terra, por muitas provas, dores, ele é ferido, ele é transformado, igual foi ali a confecção da pérola, né? E durante esse processo, né, que nós estamos passando por situações difíceis na vida, a gente vai tendo, vamos passando por um processo de ascensão. Então, quando vamos superando os desafios, a gente vai sair da concha, né? E vai resplandecer a nossa luz espiritual à vista de todos. Então, somente com esse passar, né, sair da concha, o que quer dizer esse sair da concha? Seria a nossa passagem para o mundo espiritual, né? Nós estamos aqui na Terra, vamos sair dessa concha, tudo que tem aqui, e no mundo espiritual é que nós vamos ter ali o nosso brilho do que nós conquistamos aqui na Terra, né? Então, o reino dos céus é o progresso de cada um até descobrir a felicidade da perfeição. Então, a questão aqui, reino dos céus, céus maiúsculo, é isso, é essa passagem, é essa evolução que a gente vai tendo, né? São as nossas conquistas, que em cada encarnação a gente vai passando por esse processo contínuo de evolução moral e espiritual, né? Até chegarmos aonde pretendemos. E nesse mês
para a gente poder entender um pouquinho mais o nosso reino dos céus, esse mês nós estamos aí, né? Foi a semana passada, o aniversário do nosso querido Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E o Allan Kardec, como sabemos, ele, após receber várias mensagens, dissertações, ele organizou em forma de perguntas e respostas para que nós pudéssemos entender melhor o que esses nossos amigos espirituais nos enviaram para o nosso aprimoramento moral e intelectual. E assim deu origem ao Livro dos Espíritos. Olha só, gente, a inteligência desse homem. Ele pegou essas mensagens, vamos dizer assim, né? No mundo todo, ele foi recebendo, do mundo todo, de vários médiuns, e ali ele, lendo, organizando, ele foi fazendo as perguntas e colocando as dissertações que esses nossos amigos trouxeram. E numa dessas dissertações está a escala espírita. Lá no Livro dos Espíritos, esse assunto está no capítulo 1, que é o dos espíritos, né? E aí tem falando sobre a escala espírita. Mas vamos entender o que é a escala espírita. É um quadro das várias ordens de espíritos, indicando os degraus que devem percorrer a fim de chegarem à perfeição. Compreende 3 ordens principais: os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros, subdivididos em classes caracterizadas pela progressão dos sentimentos morais e das ideias intelectuais. Os próprios espíritos nos ensinam que pertencem a diferentes categorias, conforme seu grau de depuração, mas também nos dizem que essas categorias não constituem espécies distintas que os espíritos são chamados a percorrer sucessivamente. Então, isso está no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, no Kardecpédia. As instruções práticas que deu origem ao Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. Olha a escala espírita, meus amigos. A escala espírita, ela começa aqui na 3ª ordem. Então, eles já disseram que ela é composta de 3 ordens. Ela começa aqui de baixo, os espíritos imperfeitos. A segunda é os bons espíritos. E a primeira é os espíritos puros, né? Então, ela é constituída desta forma. Aqui nós vamos tratar sobre essas características daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Então, olha, aqui dá para a gente entender melhor. Na 3ª ordem, nós temos divididos em 5 classes, que são os impuros, os levianos, pseudo-sábios, os neutros, os perturbadores. Na 2ª ordem, que são os bons espíritos, é dividida em 4 classes, que são os benevolentes, os sábios, de sabedoria e os superiores. E a primeira classe, os espíritos puros. Só que nós temos antes, tem a questão da animalidade, aquela questão ainda de causa e efeito, da ignorância, da irresponsabilidade, ainda quando a gente só vive, né, ali no instinto, no começo ali das nossas encarnações.
E aqui é que todos nós estamos almejando essa espiritualidade, né, maior, a angelitude, né? Onde o conhecimento, a responsabilidade, a sabedoria e a razão vão prevalecer. Então, meus amigos, tenhamos sempre em mente, espírito nenhum volta daqui da primeira classe, né, da primeira ordem para a terceira ordem. Nós nunca vamos voltar atrás. A nossa progressão é sempre infinita. O que pode acontecer? Nós podemos estacionar. E é através de encarnações sucessivas que vamos galgando, né? Até chegar na primeira ordem, e se Deus quiser, todos nós chegaremos à angelitude. Então, isso daqui, não, na doutrina espírita, não existe a questão de retroagir, de voltar para trás. Espírito nenhum volta lá na animalidade. Ele pode ficar paradinho, como eu disse, né? E de degrauzinho em degrauzinho, a gente vai evoluindo. É por isso que a gente fala da escala espírita. A escala espírita, ela serve para que a gente possa compreender melhor as comunicações de espíritos que nós recebemos, né? E também aonde nós estamos situados, né? Para a gente saber, será que eu ainda sou um espírito aqui leviano, neutro, perturbador? Na segunda ordem, eu tenho certeza que eu ainda não estou, né? Mas meu anseio é ir galgando, né? Cada dia mais um degrauzinho, né? Mas, ó, de certa forma, os espíritos nos falam que quando a gente compreende essa evolução da escala espírita, né, é a chave da ciência espírita, porque ela explica as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo sobre as desigualdades intelectuais, morais dos espíritos. Então, vamos lá. Vamos compreender um pouquinho. Então, a terceira ordem, os espíritos imperfeitos, as principais características. Aqui nessa parte, é a matéria, ela predomina sobre o espírito. O espírito que está na terceira ordem, ele tem uma intuição de Deus, mas ele não compreende o que é Deus. Aqui é aquela coisa, nem todos são essencialmente maus. Tem uns que são levianos, uns não fazem o bem e nem o mal, mas se alegra com o mal. Fica muito alegre quando acontece alguma coisa de mal, né? A inteligência dos espíritos nessa ordem, ela está aliada à maldade ou à malícia, né? Aqueles espíritos cheios de malícia, né? O seu conhecimento das coisas está muito restrito ao que tem na vida material, né? Confundindo muito as ideias do mundo material com o mundo espiritual. Então, eles ficam ali meio perdidos, né? Na linguagem, que eles se revelam quem são exatamente esses espíritos, né? Eles, nas comunicações que os espíritos dão, eles têm um linguajar ainda assim, conforme o grau, eles tentam usar até um linguajar bom, mas aí, de repente, eles são traídos no que falam, né? E
Kardec nos diz, né, os bons amigos espirituais, né, que falaram com Kardec, que quando a gente está com mau pensamento, né, é sempre proveniente de espíritos imperfeitos, porque espírito perfeito não vai nos intuir para pensamentos malévolos, né? Então, são espíritos dessa categoria de imperfeitos que nos trazem a questão de pensamentos maus, né? Quando a gente está naquela sintonia mais baixa, né? E para eles, a felicidade dos que ele está ao redor, é um tormento para eles, né? Então, eles não gostam disso, né? Então, eles ficam atormentados quando ele vê a felicidade dos outros, né? Eles tentam fazer de tudo para que a pessoa caia no erro, vamos dizer assim, eu não gosto de usar essa palavra, mas seria essa palavra, né? Não na graça, na desgraça, né? De errar, de rir, de satirizar da pessoa. Eles conservam a lembrança, a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E chega nesse momento em que eles até acham que vão sofrer para sempre, que Deus está ali, né? Que se Deus existe, é para punir. Então, isso é a característica dos espíritos imperfeitos. Então, nós temos os espíritos impuros, vamos ter uma caracterização assim, bem rápida. Os espíritos impuros, eles estão inclinados aos maus conselhos, né? Eles sempre estão soprando a discórdia, a desconfiança. Eles utilizam nas comunicações de um linguajar bem grosseiro. Os espíritos levianos, eles são ignorantes, são travessos, são irrefletidos, zombeteiros, e a linguagem também é sem profundidade. Os pseudo-sábios eles creem saber mais do que realmente sabem, né? Eles têm um linguajar, assim, com uma seriedade, né? Só que, conforme vão falando, aí eles caem em contradições, né? Nós temos também os espíritos neutros. É aquele, no linguajar, né, que a gente fala, não é nenhuma coisa e nem outra. É aquele que fica em cima do muro, que a gente sempre fala, né, quando a gente está conversando entre amigos, aquele que não assume uma posição. Então, os espíritos neutros, eles não são nem bons para fazer o bem e nem maus para fazer o mal. Então, eles estão sempre nessa condição, né? São espíritos que quer, assim, no tocante à inteligência, né? Eles têm um conhecimento bem pequeno, né? Eles apegam muito às coisas do mundo material e sentem saudades da alegria do mundo material. Agora, os espíritos batedores e sofredores. Essa escala, nessa classe, ela pode estar em todos aqui, nos impuros, nos levianos, nos pseudo-sábios e nos neutros, em suas comunicações. Então, eles se manifestam, geralmente, sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos,
o deslocamento de corpos sólidos, agitação do ar, dos fenômenos da natureza, eles estão ali, né, como o ar, a água, o fogo, eles contribuem para que ocorra, né? Então, como eu disse, todos os espíritos dessa ordem podem estar com característica dos espíritos batedores e perturbadores, né? E outra coisa, eu me encaixo aqui, né? Tem hora que eu sou bem leviana, tem hora que a gente quer usar aqui de pseudo-sábio, né? A gente está aqui fazendo uma palestra achando que sabe muito, né? Palestra não, estudo, mas a gente ainda tem que aprender, eu tenho que aprender muito, né? Então, temos que tomar muito cuidado, porque eu me incluo aqui, nessa escala aqui. Agora, vamos para a segunda ordem, que é os espíritos bons. No mundo que nós estamos, né, de provas e expiações, a gente pode ver que a gente ainda está bem na terceira ordem. Nós estamos almejando a ir para os espíritos bons. O que é? Quais são as características dessa ordem? Aqui há uma predominância do espírito sobre a matéria. Então, todos os espíritos que estão nessa ordem, eles têm o desejo do bem, de fazer o bem, né? De ajudar um ao outro, compreende Deus e o infinito, então eles ficam muito felizes com a felicidade do outro, do seu irmão. Então, eles são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que eles impedem que aconteça. Nessa ordem, os espíritos ainda passam por provas até atingir a perfeição absoluta, né? Os espíritos desta ordem, eles nos suscitam bons pensamentos, desviam os homens do mal, protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção e neutraliza a influência dos espíritos da terceira ordem, né? Que são os espíritos imperfeitos, aqueles que não é grato, né? E estão sempre sofrendo, né? E, geralmente, os espíritos que fazem parte desta ordem aqui, eles são denominados de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Então, é aquele grupo de espírito que quer a felicidade e o bem de todos. Então, vamos conhecer aqui. São os espíritos benévolos, onde a bondade é dominante. Eles progrediram mais na moral do que a parte intelectual, tá? Os espíritos de ciência, eles têm uma maior amplitude na parte científica, é onde eles têm a sua maior aptidão. Já os espíritos de sabedoria, eles têm as qualidades morais mais elevadas. Eles são dotados também de uma capacidade intelectual, né, que faculta o juízo reto sobre os homens e as coisas. Então, aqui aqueles espíritos que, como diz Emmanuel, né, está com a
a balancinha ali, ó, certinha, a moral, o intelectual com o mesmo peso, né? E chegamos aqui aos espíritos superiores. É os espíritos que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. É de um linguajar elevado, sublime, né? Eles sempre estão ali aspirando à perfeição, né? Aqui a gente vê que eles são esses espíritos que estão nos amparando, nos protegendo, né? Sempre querendo o bem de todos, né? E quando eles encarnam na Terra, é para cumprir uma missão, tá? E uma missão de progresso, né? Para nos oferecer um tipo de perfeição em que a humanidade aspira. Então, aqui, então, nós tivemos né? Um espírito superior que encarnou na Terra para nos mostrar, né? O tipo de perfeição, o trabalho do amor, né? Passou por todas as dores, né? Que nós vimos, e para nos mostrar que a vida continua, apesar da maldade que houver, o nosso destino é o quê? É a ciência, é a sabedoria e a bondade. E esse espírito, né? Que já galgou, né? Mundos aí hoje governa o planeta Terra, que é Jesus. Então, na primeira ordem, nós temos aqui os espíritos puros. Não tem influência da matéria, tem um grau, né, muito elevado, né, uma superioridade tanto intelectual como moral. Aqui, eles não estão mais sujeitos à reencarnação, né? Em corpos perecíveis, no nosso meio, né? Então, eles estão ali, eles realizam a vida eterna no seio de Deus, junto a Deus, né? Que são os espíritos que já galgaram, né? Tudo que teve que galgar. E todo espírito, para chegar a ser um espírito puro, ele começou lá no impuro e foi galgando cada degrauzinho desses, né? E os espíritos puros, eles são os mensageiros, eles são os ministros de Deus para executar a manutenção da harmonia universal. Então, eles comandam todos os espíritos que estão inferiores e auxiliam na obra de aperfeiçoamento, né? E eles estão para nos ajudar, né? Então, sempre ali nos auxiliando através dos bons amigos espirituais, eles vêm nos acudir nas nossas aflições, né? E assim, meus amigos, nós estamos aqui galgando já, né, para o finalzinho da nossa primeira ordem, né? Foi onde eu já falei que a gente chega aqui na primeira ordem, que são os que não vão reencarnar mais, já estão aqui, né, trabalhando para que a gente possa chegar a ser iguais a eles. Todos, mas todos os espíritos vão chegar. Desde aquele que a gente acha, meu Deus, que espírito é esse? Um dia, pode ser daqui milênios,
ele vai chegar a ser um espírito puro. O destino de todos nós é chegarmos aqui. Foi como eu disse lá no começo. Ele pode estacionar, porque cada um tem seu livre-arbítrio. E como nós já vimos nas obras espíritas, não tem um espírito, por mais endurecido que seja, que esteja numa, vamos dizer assim, num trabalho mais, vamos dizer, destruidor, né? Um trabalho ali contra a felicidade dos que estão ao seu redor, que não vai chegar a libertar-se, que não vai ver como Deus, como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Que não vai ver Jesus como nosso modelo e guia. Todos vão, todos nós chegaremos. E todos nós temos que lutar, né? Contra as nossas imperfeições, para que possamos chegar a essa primeira ordem e assim galgarmos mundos mais superiores, né? Chegarmos aos mundos angelicais, né? Então, meus amigos, que nós tenhamos sempre isso. Nós somos filhos de Deus. E Jesus, nosso mestre maior, não nos abandona em momento algum. Está sempre ao nosso lado, nos segurando, né? Eu sempre, na hora que a coisa aperta, até vejo assim, né? Os bons amigos espirituais ali agarram nas nossas mãos para que a gente possa ir seguindo em frente. Cada dia é uma etapa da nossa evolução. E temos que sermos gratos, por mínimo que seja o degrauzinho que a gente conseguiu caminhar a cada dia, né? Se hoje eu conseguir levantar só um pouquinho dos meus pés para subir um degrauzinho menor, agradecemos a Deus por essa oportunidade, né? E vamos seguindo em frente. Dificuldades, fracassos, conflitos, frustrações, possivelmente faceaste tudo isso, resgatando-te unicamente largo escaldo de pessimismo. Apesar de tudo, a vida te busca a novas empresas de trabalho e renovação. O sol brilha, o mar de oxigênio te refaz energias, o progresso trabalha, o chão produz, e parece que a noite te abriga no ser. Ergue-te em espírito e empreende a jornada nova. Uma estrada se continua em outra estrada. Uma fonte associa-se a outra. Tens contigo a riqueza do tempo a esperar-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. Varre os escarninhos da alma, expurgando-te de lembranças amargas e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. E à medida que avances caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições e experiências, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que te sigas em paz no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, capítulo
23. E assim, meus amigos, gratidão, muito obrigada, né, por estar aqui, por ter, né, despendido de um tempinho para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa escala espírita, sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus e desses bons amigos. E que não percamos a esperança, que dias melhores sempre vêm. Depois de uma tempestade, sempre vem uma bonança, né? Sempre vem a calmaria. E vamos sempre caminharmos para a frente, com Jesus como nosso modelo, o nosso guia, a nossa meta. Muito obrigada, meus amigos. Gratidão, né? Vamos caminhando em frente, seguindo em frente, né? E a semana que vem, nós estaremos aqui novamente. Semana que vem nós teremos aqui a Nandinha, a Nanda, que vai trazer um estudo sobre os espíritos, né? Kardec trabalhou com os espíritos, né? E nós vamos ver o que essa nossa querida amiga lá do Rio de Janeiro vai nos trazer, né? Que nós possamos estarmos aqui juntos. E agora, meus amigos, vamos para a nossa sensibilização final. Agradeço muito a Deus a oportunidade, né? Desta bendita encarnação, dos benditos ensinamentos que todos nós passamos, né? Dia a dia, dias com mais sol, dias mais nublados, mas que nós tenhamos sempre em mente a luz do nosso querido Mestre Jesus. E humildemente peça a todos os bons amigos espirituais, a equipe do senhor José Marques Garcia, os amigos, né? Os espíritos familiares de cada um que estão aqui conosco, os que nos assistirão posteriormente, que também vêm visitar os nossos lares, que possam trazer as energias benéficas, que possam fluidificar as nossas águas, que possamos trazer, que possam nos trazer o paz para o refazimento do nosso corpo espiritual, que refletirá no nosso corpo material. Rogamos também que essas energias benéficas cheguem a todos os nossos amores, a todos os nossos companheiros de caminhada, aqueles invisíveis que perambulam pelas ruas, pelos que estão nos presídios, pelos que estão nos lares de idosos, nos orfanatos. Senhor, abençoe a todos, ampare, proteja e mostre sempre a esperança de dias melhores. Seu Adalto? Sim. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Rainha do céu e da terra, advogada dos pecadores, auxiliadora dos cristãos, desterradora das indigências, das calamidades, dos inimigos corporais e espirituais, dos maus pensamentos, das cenas terríveis do dia do juízo, das pragas das bruxarias, dos malfeitores, ladrões, arrombadores, assaltante e assassino. Minha amada mãe, eu, prostrado agora aos vossos pés, cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, por vosso intermédio, imploro perdão ao boníssimo Deus. Rogai ao vosso divino Jesus por nossas famílias, para que desterre de nossas vidas todos esses males, nos dê perdão de nossos pecados e nos enriqueça
de sua divina graça e misericórdia. Cobri-nos com o vosso manto maternal. Desterrai de nós todos os males e maldições. Afugentai de nós a peste e o desassossego. Possamos, por vosso intermédio, obter a cura de todas as doenças, encontrar as portas do céu abertas e ser felizes por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, meus amigos. Muito obrigado. Até a próxima semana. Que Jesus seja o nosso modelo e guia, hoje e sempre. Que assim Beijo seja. no coração de todos e até a próxima semana, se Tchau, Deus Natália. quiser. Olha lá, o Tchaís falando tchau.